Queridão, eu quero compartilhar com você, queridão e queridona, o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, e eu quero ler os versículos de 1 a 5. Jonas 1, de 1 a 5. E aí eu quero compartilhar com você algumas verdades dentro deste capítulo, ou dentro desses versículos, e eu quero que você esteja acompanhando pela sua Bíblia, independentemente da versão que você tem em suas mãos, mas abre lá, Jonas 1, de 1 a 5. A versão que eu tenho em mãos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, e em nome de Jesus, nós pedimos que apliques estas palavras aos nossos corações. Enche-nos, ó Deus, com a Tua grandeza, com a Tua fidelidade. Derrama sobre nossas vidas a orientação do Teu Espírito, aplicando essa palavra aos nossos corações. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: não fique apenas na aparência. Não fique apenas na aparência. Se você conhece a história de Jonas, eu não vou ler todo o capítulo, tomando por base que você já conheça a história de Jonas, o chamado profeta fujão, aquele que Deus mandou ir para Nínive, e ele estava querendo ir para Tarsis, aquele que estava fugindo da vontade do Senhor, aquele que estava deixando de lado o propósito de Deus para cumprir os seus próprios desejos. Etimologicamente, Jonas significa pomba. De acordo com as palavras de Jesus, a pomba deveria revelar características que devem estar inseridas na vida de todo cristão, porque a pomba exemplifica humildade e mansidão. Certa vez Jesus falou aos discípulos que eles deveriam ser espertos, eles deveriam ser atentos como as serpentes, mas deveriam ser mansos e humildes como as pombas. As pombas, não sei se vocês sabem, mas as pombas elas não têm a vesícula biliar. E a vesícula biliar ela serve para exprimir, expressar, expelir aquela substância amarga que serve para ajudar na digestão dos alimentos. A pomba, ela não tem. As outras aves, elas têm, mas não se encontra nas pombas a vesícula biliar. O profeta, ele foi chamado por Deus para, numa atitude de humildade, levar a palavra de salvação aos assírios, que com crueldade derramavam facilmente o sangue de muitas pessoas
e por isso sobreviria sobre eles a ira divina. Ora, se nós sabemos que a palavra Jonas significa pomba, e na antiguidade os nomes eram dados de acordo com as características, se aprouve a Deus chamar Jonas, no mínimo Deus queria que Jonas, através da humildade que deveria estar inserida, impregnada no significado do seu próprio nome, ele deveria estar agindo de acordo com o que o seu nome revelaria, e deveria estar indo aos assírios para pregar àqueles que estavam ali em Nínive. Ele deveria pregar a redenção, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que estava querendo salvá-los por conta de tudo que estava vindo em forma de clamor, das atrocidades, dos pecados que eles estavam cometendo dentro da sua cidade, em meio aos povos inimigos, em meio às pessoas que eles traziam como escravos diante das guerras. Quem eram os ninivitas? Jonas, ele mostra um grande medo de ir para os ninivitas. Ele tem medo de ir para a Síria. Nínive era a capital da Síria. E os ninivitas, eles eram famosos porque eles decapitavam os inimigos vencidos. Eles iam às batalhas, eles traziam os espólios de guerra, traziam os escravos, o inimigo agora, o exército inimigo, que agora era feito escravo, mas eles não se satisfaziam apenas em vencer as batalhas, vencerem as guerras. Era para eles altamente prazeroso decapitar os inimigos e fazer pirâmides com seus crânios. E isso diante de Deus era visto como algo que não agradava o próprio Deus. Eles saíam às guerras, mas eles usavam de atrocidades, eles usavam de malícia, de má fé, eles usavam de perversidade para simplesmente exibir como troféu a cabeça, o crânio daqueles que haviam sido pegos como prisioneiros diante das suas guerras. Outras pessoas, eles crucificavam, que eram trazidas como prisioneiras, eles crucificavam, mas não se davam por satisfeitos apenas em crucificar tais pessoas. E, consequentemente, eles arrancavam os olhos e esfolavam essas pessoas ainda vivas. Em meio a tantas atrocidades, em meio a tanta dor, em meio a tanto pecado, em meio a tanta maldade, escolheu Deus alguém que tivesse no seu próprio nome o significado de um ser que podia e deveria exemplificar para ele e para as outras pessoas, alguém munido de humildade, alguém munido de simplicidade, alguém que estivesse disposto a ouvir a voz de Deus e simplesmente como uma pomba, pudesse estar disposto a levar a mensagem. Na antiguidade, ainda hoje se utiliza, mas em muito pouca escala, mas na antiguidade era muito fácil ver a comunicação entre as pessoas, entre os povos, entre as famílias, entre os seres humanos, através das pombas, os pombos correios. As pessoas utilizavam os pombos correios para mandarem as suas mensagens. Deus se utilizou de um servo seu, cujo nome significava pomba, para mandar uma mensagem sua. Só que este pombo, ele falhou. Esse pombo, esse discípulo, ou melhor, esse profeta, ele se negou a fazer aquilo que estava proposto pelo próprio Deus. Ele atentou para a maldade dos ninivitas e não atentou para a essência do poder de Deus, não atentou para a misericórdia de Deus sobre a vida de todo aquele que confia no poder e no nome desse Deus. Podemos descobrir que o profeta, ele estava fugindo da sua missão, e quem foge da sua missão atrai consequências. Bote isso dentro do seu coração. Quem foge da sua missão atrai
consequências. Qual a sua missão aqui no mundo? Qual a sua missão dentro da sua família, dentro da igreja, dentro ou dentre as pessoas amigas ou os conhecidos? Qual a sua missão? Se entendemos missão como objetivo que temos a alcançar, objetivos diante do qual nós fomos convidados ou convocados por Deus para a realização deste propósito, nós podemos descobrir que Jonas, ele estava fugindo da sua missão. E quando alguém começa a fugir da sua missão, é natural que as consequências comecem a chegar. Como Jonas começou a fugir da sua missão, diz a palavra de Deus que Deus mandou um forte vento, um vento veemente, e o mar começou a ficar revolto. Quando o cristão foge da sua missão, ele prejudica não somente o seu trajeto, mas o trajeto de outras pessoas que estão no mesmo barco que ele. Se você tem o selo do Espírito Santo na sua vida, se você é marcado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, se você tem uma missão de servo aqui na terra, você precisa saber que esta missão, se você falhar nessa missão, você não coloca em risco apenas a sua vida, mas a vida de outras pessoas que estão no mesmo barco. Porque aqui hoje, quando se fala de evangélicos, não de evangelho, o evangelho ele sempre será evangelho, sempre será o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas por que quando se fala hoje em evangélicos, as pessoas já não tecem o mesmo respeito que teciam há algum tempo atrás? Porque alguns falsos evangélicos, alguns pseudos crentes, alguns falsos profetas inseridos no seio da igreja cristã, começam a fazer, quer sejam membros, quer sejam líderes, quer sejam pastores, quer sejam pessoas que estão em ascensão, pessoas que muitas vezes estão debaixo de uma fama, e essas pessoas começam a viver de uma forma desordenada e começam a envergonhar o bom nome que o evangelho deveria trazer para as pessoas que são seguidoras do Senhor. Quando o profeta ele foge da sua missão, diz a palavra de Deus que ele desceu ao porão e ele foi simplesmente dormir, ele caiu num sono profundo. O sono espiritual não permite clamar pelo favor do Senhor. Quando alguém está fugindo da sua missão, ele não tem como clamar pelo favor do Senhor. Vias de regra, quando alguém está fazendo alguma coisa errada e é cristão, a primeira coisa que acontece é que ele começa a querer se afastar, se esconder, começa a querer se esconder dos que são cristãos, se esconder da igreja, fugir da presença dos que fazem parte do mesmo corpo de Cristo, porque ele sabe que dentro dele o Espírito Santo se entristeceu e ele começa a exibir não mais aquela alegria de conviver, de andar dentro da vontade do Senhor, cumpridor da sua missão, mas ele se sente como alguém que envergonhou o Evangelho e começa a fugir. Aliás, a fuga é consequência de todo aquele que está em desobediência. Isso aconteceu com o primeiro casal ali no Jardim do Éden, quando eles perceberam que haviam pecado contra Deus, quando eles descobriram que estavam nus, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir, se esconder da presença do Senhor. Jonas, a primeira coisa que ele fez quando Deus mandou que ele fosse a Nínive, ele foi buscar um navio que estava descendo para Tarsis, e de uma forma muito descarada, como se Deus não estivesse atentando, como se ele pudesse esconder o que ele estava fazendo do próprio Deus, como se Deus não pudesse modificar a história, como se Deus não pudesse contornar e guiar os propósitos de Deus ao coração, mesmo daquele que estava fugindo. Em desobediência, ele cai num profundo sono espiritual. Enquanto todos
os marinheiros estavam em desespero. De uma hora para outra, o mar começa a ficar revolto, os homens começam a remar de todas as formas, não conseguiam, estavam percebendo que estavam indo a pique, estavam quase perecendo, começaram a jogar as suas riquezas, suas fazendas, suas mercadorias, começaram a lançar tudo dentro do mar. Eles preferiam perder o que tinham, porque queriam salvar aqueles que eles eram. Ao contrário do fugitivo, ele estava querendo esconder-se do próprio Deus. Ele não estava preocupado em salvar ou não salvar aquilo que os homens tinham. Ele não estava preocupado em salvar a vida dos outros, ele estava preocupado em salvar a si mesmo, ele estava preocupado em se esconder, e ele não estava vivendo aquilo que posteriormente o salmista viria dizer: para onde me irei da tua face? Se eu subir ao céu, eis que aí tu estás. Se eu fizer no mais profundo do abismo a minha cama, eis que ali também tu estás. Ele sabia que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele caiu num sono espiritual. E quando o servo cai num sono espiritual, ele não consegue clamar pelo favor do Senhor, porque o favor do Senhor revela aquilo que nós mesmos não podemos entender. A sua graça é maior do que as nossas falhas, a sua graça é maior do que a vida. Eu encontro a palavra de Deus dizendo em Efésios 5,14, a palavra do Senhor diz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se você está num sono espiritual, se você está passando por um momento de desânimo, geralmente a pessoa que está sonolenta, ela começa a atribuir a algumas atividades a razão do seu cansaço. Muitas pessoas caem no sono espiritual e começam a terceirizar essas culpas, começam a terceirizar essa influência. A palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nínive estava esperando pela ação daquele que tinha o significado de pomba. Nínive está muito mais perto de você e de mim do que o que nós imaginamos. Nínive pode estar dentro da nossa casa, pode estar dentro da igreja, pode estar na sociedade, no bairro em que nós estamos morando, na cidade em que nós habitamos, no estado, no país. Nínive está cercado, está preenchido, está povoado de pessoas cujo coração está em amargura, pessoas que estão precisando serem esclarecidas na palavra de Deus, pessoas que precisam do favor de Deus para descobrirem quão distantes elas estão da presença do Senhor. E é você, o profeta que Deus tem levantado para esse tempo, para dizer dentro da sua casa, dizer no seu trabalho, dizer no seu local de convívio com as pessoas, que há esperança, que o amor de Deus, que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado, de levar as pessoas como um portador da palavra de Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que onde há maldade no coração de Deus, no coração do homem, Deus tem o seu favor e a sua misericórdia. Ser pomba é ser simples e ser humilde. Tem pessoas que, interessante, elas ainda não compreenderam o que significa ser humilde. Tem pessoas que têm a síndrome da Gabriela e acham que são simples, porque acham que são donas da sua própria vida. E é interessante que tais pessoas revelam que determinado dia na sua história entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E à medida em que nós entregamos a nossa vida a Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa vida já não é nossa, mas é daquele que nos comprou pelo poder do seu sangue. Tem pessoas que dizem assim, praticamente expressam: eu tenho orgulho da minha humildade.
Tem pessoas que batem no peito e dizem: eu sou uma pessoa humilde. Não fique apenas na aparência, parta para a essência. A palavra do Senhor diz: seja outro o que te louve, e não os teus lábios, o estrangeiro e não a tua boca. Ser humilde, ser simples diante de Deus, ser pomba diante de Deus, ter características de humildade, reflete o relacionamento com Deus. Tem pessoas tempestivas, tem pessoas que têm um comportamento e um temperamento altamente explosivo. E essas pessoas dizem: eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Você não nasceu assim, você aprendeu a ser assim, você aprendeu a se defender assim. Comportamento se aprende. Comportamento se aprende. A vida, a casa, o lar, a família são escolas onde nós aprendemos a ter determinados comportamentos. Tem pessoas que trazem dentro de si o império e se esquecem que nesse império, Deus, em Cristo Jesus, é o único Rei, diante de quem nós precisamos nos prostrar. Enquanto o mar estava revolto, sabe o que Jonas fazia? Ele estava dormindo, ele é o único que estava tranquilo, ou seja, ele estava tão consciente da sua necessidade e vontade de fugir, que ele não se preocupou com o estrago que poderia ocasionar na vida de outras pessoas. E isso revela uma falta de humildade, porque quem é humilde não pensa única e exclusivamente em si, não atente cada qual unicamente para o que é seu, mas também cada um para aquilo que é dos outros. O nome disso é altruísmo. O nome disso é convivência, o nome disso é amor pelo próximo, o nome disso é saber compartilhar, o contrário disso é egoísmo. Não se pode ser humilde e egoísta ao mesmo tempo. Tem pessoas que, assim como na antiguidade, alguns pensadores imaginavam que a Terra era o centro do cosmos e que tudo se contorcia, tudo girava em torno da terra. Há pessoas que acham que a vida gira em torno da sua própria vontade. Jonas foi um exemplo desse. Ele achou que ele podia, ele tinha a liberdade e a capacidade de decidir aquilo que aconteceria, aquilo que poderia acontecer à vida dos que moravam em Nínive. Por certo, ele deve ter pensado: se eu não for, Deus, como é misericordioso, vai levantar uma outra pessoa. Ou seja, o problema não é meu, o problema é de Deus. Deixe que Deus resolva o problema dele com aqueles malfeitores. Se Deus te deu uma missão, essa missão ninguém pode cumpri-la por você, ela é sua. E se Deus te deu uma missão, Ele quer que através dessa missão você se torne simples e humilde, para que a glória não seja tua, mas seja dele. Deus, ele tem a capacidade de transformar até o coração das pessoas que são cruéis. Jonas, quando depois que estava dentro do ventre do peixe, quando ele descobriu, aliás, quando os homens descobriram que ele estava em desobediência, quando ele precisou confessar o seu pecado, pagou um mico de graça, passou vergonha, precisou dizer para as pessoas: tudo isso está acontecendo porque eu estou fugindo do meu Deus. Enquanto os marinheiros, enquanto todos estavam clamando aos seus deuses, e claro, nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade, nenhuma outra força poderia acalmar o mar, porque só poderia acalmar o mar aquele que criou o mar. Só poderia acalmar a tempestade aquele que criou as águas. E quando Jonas diz: eu estou em desobediência, mas se vocês me jogarem fora,
ou seja, a peça ruim aqui sou eu, me tirem desse barco e tudo volta ao normal. E quando eles jogam Jonas no mar, diz a palavra de Deus que surge uma inquietude, o mar se aquieta, e aqueles homens começaram a ver que existia um Deus, de quem Jonas estava tentando fugir, que fazia milagres, que tinha domínio e poder sobre as forças naturais. Quando Jonas chega no ventre do peixe, diz a palavra de Deus, ele cai no mar. Eu fico imaginando, quando ele caiu no mar, com certeza ele não esperava que Deus tivesse um peixe, ele estava em desobediência, ele não esperava que Deus ainda ia insistir em levá-lo a fazer aquilo que Deus predeterminou. Com certeza ele imaginou, vou cair no mar, se Deus tiver misericórdia eu consigo sair, se não tiver eu vou morrer. Quando de repente ele percebe que ele está dentro, ele está nas entranhas de um grande peixe, e diz a palavra de Deus que 3 dias e 3 noites ele esteve no ventre do grande peixe. Só depois disso a palavra de Deus diz, e orou Jonas ao Senhor. Tem pessoas que entram com os 2 pés, entram com vontade, entram de cabeça no ato de desobediência. Sabem que estão em desobediência, mas ainda não se colocam numa posição de humildade, de simplicidade na presença do Senhor. Mas só depois que ele orou ao Senhor, eu fico imaginando o que ele poderia falar para Deus dentro do peixe, o que ele poderia dizer para Deus. Estava ali 3 dias, naturalmente dentro do ventre do peixe, não deveria ter lâmpadas, deveria ser tudo escuro, e Jonas com certeza devia estar fazendo um tremendo mal-estar àquele peixe, porque ele estava dentro do peixe, ele estava vivo, ele não tinha sido deglutido pelo peixe, não tinha sido decomposto no ventre do peixe, não havia alimentado o peixe, fazia peso dentro do peixe. Mas quando ele usou de humildade, quando ele orou ao Senhor, Deus mandou que o peixe o levasse a exatamente aonde Deus queria que ele fosse. Em outras palavras, você já ouviu algumas pessoas dizerem assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Isso não está escrito na Bíblia. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, não está escrito. Mas podemos pegar a essência disso. Jonas, ele não foi por amor, mas ele foi pela dor. Ele precisou passar todas aquelas situações, passar todo aquele descontentamento, ferir o desejo de Deus, para só depois entrar numa esfera de humildade e descobrir que quando o coração é humilde, quando o coração é simples diante de Deus, Deus ouve a oração que é feita. Mas essa pomba não era tão pura assim, ele tinha um pouquinho de fel dentro dele. Essa pomba, Jonas, ele não estava tão dedicado quanto deveria ser o papel e a função de um servo do Senhor. Tanto que ele vai a Nínive, diz a palavra de Deus que ele prega em Nínive, e diz a palavra de Deus que todo homem naquele lugar se converteu. E ao invés dele ficar alegre, ele se sente entristecido e começa a querer terceirizar a culpa, jogar em Deus. Eu sabia, Deus, eu sabia que tu és misericordioso, então que adiantaria eu vir aqui pregar a tua palavra? Você não iria destruir esse povo mesmo? Você deu para esse povo 40 dias, e se esse povo não se arrependesse, você destruiria, mas pelo que eu te conheço, você usaria de misericórdia, você falaria ao coração desse povo, e olha, nenhum deles vai morrer depois de terem feito tantas e tantas coisas. Quem era Jonas para disputar com Deus, para contender com Deus? De quem eram os ninivitas? Quem os criou? A imagem de quem e a semelhança de quem eles foram criados? Nada parecido com Jonas. E Jonas, alguns dias depois de ter saído do ventre, depois de ter orado, ele orou, e Deus só mandou o peixe levá-lo
para Nínive, porque ele foi humilde, ele colocou diante do Senhor, se predispôs a fazer a vontade do Senhor. Mas quando chegou ali em Nínive, quando viu os outros se arrependendo e sendo receptores, pessoas que estavam recebendo a mesma graça de Deus, a misericórdia de Deus, subiu ao seu coração um quê de inveja, de ciúme. Quantos crentes invejosos, ciumentos, quantas pessoas que não toleram ver quando outros crescem, quando outros são abençoados. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ultimamente parece que boa parte da população aprendeu a chorar com os que choram, mas muitos ainda precisam se alegrar com os que se alegram. A vitória de um é a vitória de todos, não é uma questão de comunismo, mas o bem que é feito a um irmão meu, esse bem precisa refletir na minha alma. Se Deus perdoou os que estavam em Nínive, deveria Jonas, como uma pomba, como alguém que expressava humildade e cumpridor da sua missão, ele deveria estar tremendamente feliz, porque Deus o usou, e ele estaria agora registrado na história, como o homem que foi, levou a palavra de Deus, e toda uma cidade acreditou na palavra que ele pregou. Mas isso para ele não era o bastante. Jonas precisava entender que Deus é soberano. Deus faz do jeito que Ele quer. Há muitos Jonas nos dias atuais que perguntam sempre a Deus: por que comigo? Por que assim? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Se você não for de barco, você vai de peixe, mas vai. A menos que você não seja servo. A menos que você não seja servo. Mas se você for servo, ainda que não queira ir de barco, ele vai te levar de peixe. Que a missão do servo é servir. A missão do servo é fazer a vontade daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão do servo é não ficar apenas na aparência, mas crescer e frutificar na essência. Mas eu quero terminar. O Espírito Santo de Deus, ao descer sobre Jesus no dia do batismo, já estava demonstrando que aqueles que vivem pela palavra devem ter as qualidades de uma pomba. Não basta ter a forma. A Bíblia diz que no dia em que Jesus estava sendo batizado, o Espírito de Deus desceu sobre a sua cabeça em forma corpórea de uma pomba, e veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se regozija. É indispensável vivermos a essência. Fomos chamados para curar, fomos chamados para abençoar, fomos chamados para levarmos as cargas uns dos outros, fomos chamados para vivermos em amor, fomos chamados não para sermos os juízes e decretarmos sentença sobre um ou sobre outro, mas fomos chamados como pombas, como pessoas que o coração deve ser humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não fique apenas na aparência, cresça na essência do Espírito de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai bendito, querido Deus, nós queremos louvar o Teu nome, queremos te agradecer, ó Deus, pela presença do Teu Espírito aqui em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso dono. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos, a cada momento, esperarmos e confiarmos totalmente na Tua graça e na Tua misericórdia. Senhor, não permitas que vivamos apenas na aparência, mas que vivamos na essência o cristianismo, que sejamos, ó Deus, simples, humildes,
Dá-nos, ó Deus, humildade de espírito, quebranta-nos, ó Deus, ajuda-nos a entendermos que somos apenas servos, ajuda-nos a cumprirmos a nossa missão, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.